Dinossauros, aqueles que um dia reinaram sobre o planeta, são hoje vestígios de um passado distante. Um passado fascinante e misterioso, que traz à tona muitas perguntas e debates científicos. E se ainda existisse, em algum canto obscuro, um tipo de mundo perdido? Em 1990, Michael Crichton lançou o livro Jurassic Park, tecno-thriller, onde o ambicioso empresário John Hammond, através da sua empresa InGen, consegue trazer para o nosso tempo os dinossauros. Um parque diferente de tudo visto antes, fruto de um futuro de banalização da engenharia genética, onde vidas são nada mais do que produtos. Através de uma mistura de terror e teoria do caos, Crichton apresenta nesse livro a sua visão sobre o que acontece quando o homem opta por se distanciar da natureza, por acreditar que, na verdade, está acima dela. O livro de Jurassic Park é conhecido pelo tom sombrio e cínico, que o diferencia bastante do filme de Spielberg. Já na sua sequência, O Mundo Perdido, o tom aventureiro do filme é absorvido e Crichton traz uma nova proposta: nos levar a um mundo perdido para falar sobre o caos na natureza, o processo evolutivo e o que leva populações inteiras à extinção. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje, depois de discutirmos o primeiro livro, agora vamos falar sobre a sequência de Jurassic Park. Apertem os cintos porque hoje vamos conhecer o Mundo Perdido. Quando Jurassic Park foi publicado em 1990, foi só questão de tempo até que os fãs começassem a pedir uma sequência. Uma ideia a qual Crichton se manteve por muito tempo relutante, porque escrever sequências não era muito a praia dele. Segundo ele mesmo, era muito difícil encontrar o ponto entre o mesmo e o diferente. Criar algo que fosse tão bom e divertido quanto a história anterior, mas que ainda assim tivesse um ar de novidade. Eis que em 1993 foi lançada a famosa adaptação de Steven Spielberg, um fenômeno cinematográfico que não apenas trouxe mais visibilidade para o livro, mas também despertou no diretor a intenção de fazer uma sequência. E aí não teve jeito, em 94, Crichton começou a trabalhar na ideia que chegaria ao mundo no ano seguinte: O Mundo Perdido. Quando o livro começa, já se passaram aproximadamente 6 anos desde o incidente na Ilha Nublar. Diferente do filme, onde a existência do Parque dos Dinossauros é exposta por Malcolm, no livro a InGen foi fechada na surdina e os sobreviventes obrigados a manter sigilo sobre tudo o que tinha acontecido, algo que todos fazem sem qualquer relutância. Depois daquele catastrófico agosto de 1989, a InGen passou a ser nada mais do que uma sombra. Todos os dinossauros foram eliminados, seus equipamentos e prédios leiloados, e até um biólogo influencer chamado George Baselton foi contratado para falar que tinha ido até a ilha, tinha verificado e não tinha nada de pré-histórico ali. Porque se o cara famoso falou, só pode ser verdade, né? Porém, a sujeira da InGen era tanta que não cabia debaixo do tapete. Logo depois do incidente no parque, uns animais estranhos começaram a aparecer pela Costa Rica, invadindo as fazendas e comendo especialmente feijão e soja, alimentos ricos em lisina. Quando o Mundo Perdido começa, já fazia um tempo que não se avistava esses animais. Porém, umas coisas estranhas começaram a acontecer nas regiões costeiras da Costa Rica. Uma delas foi a aparição das chamadas formas aberrantes, carcaças de animais não identificados que simplesmente apareciam nas praias. Suas aparições eram sempre acobertadas rapidamente pelo governo, que queimava completamente qualquer rastro daquelas coisas. Mas além dos animais, começou a circular também entre a população geral um novo tipo de encefalite, e o seu agente causador era um mistério. Preocupado com como isso afetaria o turismo, o governo faz uma varredura geral nas ilhas da região, incluindo ilhas particulares como a Nublar da InGen. E nisso nada foi encontrado, só que a coisa não pararia por aí. Desde que surgiram os rumores referentes ao incidente da InGen, a região se tornou um grande foco de empresas de biotecnologia. Frequentemente alguém tentava chegar até as ilhas em busca de alguma suposta tecnologia perdida. E esses rumores haviam despertado também o interesse de
Richard Levine, um paleontólogo que era obcecado pelo passado, pelo mundo que já não mais existia. Apesar de ser um cara bem arrogante, Levine era um cientista brilhante e disposto a tudo para encontrar qualquer vestígio de dinossauros, vestígios de algum mundo perdido. Levine era um ricaço, herdeiro da famosa marca de bonecas Beck, e já tinha um tempo que ele vinha preparando uma expedição para Costa Rica. Para essa expedição, ele conta com a ajuda do Dr. Jack Thorne, que dá forma ao projeto de uma superestação de pesquisa móvel. Essa projetada para funcionar onde não existe gasolina nem eletricidade. Levine estava com tudo muito bem planejado até que o biólogo Marty Gutierrez entra em contato com ele e o chama para ver uma das formas aberrantes da Costa Rica. E assim que vê pessoalmente uma dessas coisas na praia, coisa essa que é prontamente destruída antes que ele pudesse fazer qualquer registro, ele decide jogar tudo pro alto. Ele sentia que precisava ser rápido porque o governo estava na cola dessas aparições. Então, acompanhado de um guia local, ele vai até a Ilha Sorna, um lugar aparentemente primitivo e deserto que, segundo as lendas locais, era uma das chamadas 5 mortes. E lá ele e o guia são atacados por algo. Dinossauros? Algo pesado pega Levine pela mochila e, de joelhos na lama, ele vê por uma fração de segundos o seu fim. Porém, ele nota uma coisa estranha sobre aquele ataque. Escrever a única sequência da sua carreira foi um desafio para Michael Crichton, e para criar o seu mundo perdido, ele buscou referências diretas em Arthur Conan Doyle, cujo livro de mesmo nome, de 1912, também conta a história de exploradores visitando um lugar remoto e encontrando dinossauros. Mas não foi só nisso que ele se inspirou em Doyle. Quem leu o primeiro livro deve se lembrar que no final fica implícita a morte de Ian Malcolm, e assim como Doyle fez com Sherlock Holmes após a sua fatídica queda das cataratas de Reichenbach, Crichton também trouxe o seu matemático rockstar de volta à vida. Vendo o primeiro filme de Jurassic Park, o motivo mais óbvio parece ser Jeff Goldblum. Mas, segundo o próprio Crichton, ele fez isso porque precisava de Malcolm. Eu poderia ficar sem os outros, mas não ele. Porque ele é o comentarista irônico da ação. Ele está sempre nos dizendo por que vai dar errado. E eu precisava dele de volta. Pois é, por isso, na sua busca por evidências de dinossauros, Levine conta com a ajuda desse grande amigo e desafeto científico. Malcolm, que apesar de negar veemente acreditar nas hipóteses de Levine, fica bastante interessado quando recebe uma amostra, uma prova concreta de que em algum lugar ainda existiam dinossauros. Uma das questões que o Mundo Perdido se propõe a levantar é: o que leva populações inteiras à extinção? Seria possível um dia termos o mesmo fim que os dinossauros, desaparecendo completamente da face da Terra? A extinção já era uma ideia aceita desde meados dos anos 1800, quando o barão Georges Cuvier, zoólogo e naturalista considerado por muitos o pai da paleontologia, demonstrou que ossos antigos que começaram a ser desenterrados pertenciam a animais que não mais existiam. Ainda assim, por muito tempo, a extinção foi vista como algo sem importância, uma mera consequência da incapacidade de adaptação de algumas espécies, algo que definitivamente não parecia um problema para os seres humanos. Afinal, a adaptação sempre foi estudada e debatida. Olhava-se muito para como se adaptar, mas era deixado de lado o porquê de algumas espécies não alcançarem esse feito. Eis que veio o começo da década de 1970. Momento em que a humanidade passou a se dar conta de duas coisas. A primeira delas foi o fato dos seres humanos estarem se tornando muito numerosos e estarem alterando o planeta, gerando excesso de poluição, desmatando florestas, destruindo habitats naturais, um processo tão agressivo que até mesmo vinha contribuindo para a extinção de outras espécies. A partir daí vieram duas perguntas: até que ponto ia a fragilidade do ecossistema
ecossistema da Terra? O comportamento da espécie humana a levaria finalmente à própria extinção? Duas perguntas difíceis de responder, considerando que nunca houve um estudo organizado sobre a extinção. Na verdade, pouco se sabia sobre a extinção em outras eras geológicas, o que levou os cientistas a começarem a se interessar por essa outra parte do passado, ainda pouquíssimo explorada. E aí, o segundo choque veio com o surgimento de uma teoria sobre o fim dos dinossauros. Durante muito tempo, esse evento foi alvo de debates e estudos. Afinal, como os dinossauros desapareceram? Eis que, em 1980, o físico Luiz Álvares, junto do seu filho, o geólogo Walter Álvares, e mais 2 colaboradores perceberam uma coisa. Ao observar camadas de rochas com cerca de 66 milhões de anos, eles notaram que uma camada de argila, bem na fronteira Cretáceo-Paleógeno, tinha altas concentrações de irídio. Irídio, que é raro na Terra, porém abundante em meteoros. A teoria que surgiu daí foi que, durante esse período, um asteroide gigantesco, viajando a uma alta velocidade, colidiu com a Terra. Um impacto poderosíssimo que causou uma mega explosão, terremotos e deu origem a uma nuvem de poeira e detritos que escureceu os céus e inibiu a fotossíntese, matando plantas, animais e dando fim ao reinado dos dinossauros. Essa hipótese tão dramática capturou a imaginação da mídia e do público. Não à toa que, se você perguntar para as pessoas hoje como os dinossauros entraram em extinção, muitos provavelmente vão te dizer que foi com a queda do meteorito. Mas claro, ao pensar nisso, houveram também aquelas pessoas que começaram a questionar: será que os períodos de extinção anteriores também foram causados por meteoritos? Se for o caso, quando aconteceria um novo impacto como esse? Como é de se imaginar, essa teoria, apesar de ser bastante aceita, também tem umas questões ali não respondidas. Por exemplo, se houve esse impacto tão grande e poderoso, deveria existir então uma cratera. E onde estava essa cratera? Bom, para o matemático iconoclasta Ian Malcolm, nenhuma dessas perguntas tinha relevância. Durante a sua palestra A Vida à Beira do Caos, ministrada no Instituto Santa Fé, ele argumenta que a extinção das espécies é algo comum ao longo das eras. Uma espécie tem um tempo de vida médio de poucos milhões de anos, desaparecendo à medida em que o planeta vai mudando. Porém, no caso de animais complexos, como os dinossauros ou o homem, a coisa era um pouco diferente. Mais uma vez, com base na sua teoria do caos, ele propõe que animais complexos não são extintos pela sua incapacidade física de adaptação ao ambiente, mas sim por causa do seu comportamento, esse em constante mudança. Ele afirma que a consagrada abordagem científica do reducionismo, você desmontar o relógio para ver como ele funciona, não é muito efetiva quando se fala em sistemas complexos. Isso porque o comportamento mais interessante sempre surge da interação espontânea entre os seus componentes. Comportamentos que não são planejados ou dirigidos, mas sim coisas que simplesmente acontecem. Essa teoria afirma que o comportamento dos animais complexos pode mudar com grande rapidez e nem sempre para melhor. Afirma que o comportamento pode deixar de responder ao meio ambiente, levando ao declínio e à morte. Esses comportamentos não planejados são chamados por Malcolm de auto-organizadores, e 2 deles são particularmente considerados no estudo da evolução. O primeiro deles é a adaptação. Nós a vemos em todo lugar. As empresas adaptam-se ao mercado, as células do cérebro adaptam-se aos sinais de tráfego, o sistema imunológico adapta-se à infecção. Nós começamos a pensar que a capacidade de adaptar-se é característica de sistemas complexos e pode ser um dos motivos pelos quais a evolução parece levar na direção de sistemas mais complexos.
Porém, por outro lado, existe outro fator determinante: o modo como esses sistemas parecem atingir um equilíbrio entre a necessidade de ordem e o imperativo de mudança, uma posição que ele chama justamente de a beira do caos. Mudança demais é tão destrutiva quanto mudança de menos. Apenas à beira do caos, sistemas complexos podem prosperar. Mas enfim, qual seria então a importância da Ilha da Engen no meio disso tudo? Assim que Levine desaparece, ele começa a ser procurado por várias pessoas. Thorne, que estava aguardando ele para começar a expedição, Ian Malcolm, que fica super animado com a descoberta na Costa Rica, e os seus alunos e assistentes Kelly e Abby, que sem saber estavam sendo enviados para tarefas ligadas à expedição. A presença das crianças nos locais era algo que não despertava a atenção de uns caras que estavam de olho no Levine, o pessoal da Biosyn, empresa que é notória por ter mais advogados do que cientistas. Sim, Lewis Dodgson retorna para a história tentando obter segredos científicos da Engen. Dessa vez ele mantém os olhos em Malcolm e Levine e usa as descobertas deles para encontrar a ilha perdida da Engen. Agora, além de querer criar dinossauros para fazer a sua própria atração de luxo e ganhar muito dinheiro com isso, Dodgson tem ainda um outro propósito maligno. Atualmente, eles usavam cães como cobaia, o que acabava gerando bastante problemas e indignação. E aí ele pensou que se eles conseguissem criar animais extintos em laboratório, a Biosyn teria em mãos algo que, para todos os fins práticos, não seria um animal e, consequentemente, não teria direitos. Eles poderiam fazer o que bem quisessem com essas criaturas. Depois de toda uma investigação à la Sherlock Holmes, Malcolm e os outros descobrem a ilha onde estava Levine e partem para lá, sem saber que Dodgson seguia atrás deles, como um tipo de sombra. Na Ilha Sorna, eles encontram um cenário bem curioso, uma ilha que não parecia montada para ser um parque, mas sim um local de pesquisas. E é aí que Malcolm percebe o que eles tinham ali, uma face oculta da Engen. No Parque Jurássico original, Hammond recebia os visitantes com toda uma apresentação de como os dinossauros eram criados. Ele vai levando os visitantes por diferentes salas, passando pela coleta do DNA, depois mostra o ovo se chocando, mas nunca era mostrado o processo que existia entre essa transformação. Era como se tudo acontecesse ali de uma sala para outra. Então ele finalmente percebe que tudo aquilo era um show de Hammond, para passar a impressão de que o processo de criação dos dinossauros era perfeito. Agora ele para e pensa no quanto era estranho nunca ter nenhum problema nesse processo de nascimento dos dinossauros, que, convenhamos, por si só já deveria ser um processo bastante complexo. E o motivo disso agora estava ali, bem na frente dele. O que todos viam no parque era só uma vitrine, uma forma de fazer as pessoas não pensarem sobre como os dinossauros realmente eram criados, em um processo industrial envolvendo milhares de embriões e muitas falhas. Explorando esse laboratório, eles descobrem que aquelas instalações tinham sido abandonadas às pressas quando a Engen foi fechada. E por algum motivo, os dinossauros daquela ilha não foram eliminados nem mesmo depois lá dos eventos da Ilha Nublar, o que era um problema. Mas, por outro lado, com o abandono do local, os dinossauros remanescentes permaneceram naquela ilha. Quando eles chegam lá, a primeira geração de dinossauros criados em laboratório já tinha atingido a idade adulta e agora estavam gestando a próxima geração. Era como se aquele local fosse realmente um mundo jurássico perdido, com uma dúzia de espécies de dinossauros vivendo em grupos sociais pela primeira vez em 65 milhões de anos. E ali aqueles cientistas veem uma oportunidade única, a oportunidade de estudar a extinção. Galileu podia subir a Torre de Pisa e soltar bolas para testar a sua teoria da gravidade. Ele nunca chegou a fazer isso, mas poderia ter feito. Newton utilizou prismas para testar a sua teoria da luz. O ato de testar ocorre em toda a ciência. Porém, como testar uma teoria de extinção? Não é possível.
E agora, pela primeira vez na história, eles poderiam estudar os dinossauros com mais do que registros fósseis. Desde o primeiro livro já é falado sobre como a paleontologia é baseada puramente em especulações baseadas em evidências. E por isso nunca se chega a um consenso sobre certas coisas. Nesse livro ele faz uma comparação muito interessante dos registros fósseis com fotografias, momentos congelados de uma realidade que estava em constante movimento. Pensa no exemplo de um álbum de fotos de uma família. São registros de momentos, mas existe toda uma vida que acontece entre essas fotos. Uma pessoa externa estudando essas fotografias pode especular muitas coisas sobre aquelas pessoas, começar a montar toda uma realidade especulativa, levando em consideração a época, outros registros daquelas pessoas, porém nada garante que essa vai ser, de fato, a realidade que existiu entre aquelas fotos. Mas bom, apesar de ter essas e outras reflexões científicas e filosóficas, O Mundo Perdido é um livro que foca muito mais na ação e na sobrevivência dos personagens naquela ilha. O Malcolm fala pra caramba, isso é fato, muitas pessoas até apresentam isso como um ponto negativo do livro, porque nesse ele fala muito mais que o anterior e no final até tem uma parte que ele fica lá chapado de morfina, divagando e divagando, assim como no Jurassic Park. Mas ao longo da narrativa nós temos também a parte escapista e divertida da aventura. Os veículos e o laboratório criado pelo Thorne tem um grande destaque, tem personagem de moto escapando de tiranossauro e até uma aparição no final ali que eu tenho quase certeza que foi uma inspiração para Indôminos. Mas afinal, então, quais aspectos do livro foram levados para o filme? Os primeiros esboços da sequência começaram a ser criados pelo Spielberg junto com o roteirista David Koepp, antes mesmo do Crichton terminar a história. E ao escrever esse novo roteiro, o Koepp tinha em mente se distanciar da coisa mais filosófica do primeiro filme. Assim como o livro, o filme também teria mais foco agora na aventura e na sobrevivência. E não apenas isso, Spielberg queria colocar dessa vez o holofote sobre os seres humanos, estabelecendo um conflito entre observadores e os caçadores que vão para a ilha atrás dos dinossauros. Enquanto O Mundo Perdido de Doyle foi uma grande inspiração para Crichton, Koepp teve em mente o filme norte-americano Hatari, de 1962, uma aventura com tons de comédia e romance que influenciou o filme de Spielberg não apenas em seus aspectos temáticos, mas também visualmente. Como nós vimos no vídeo anterior sobre o Jurassic Park, o primeiro livro e filme tem tons e desfechos completamente diferentes um do outro, com o filme indo para uma coisa mais emocional e positiva. No filme você sente até dó do Hammond, o velhinho que só queria criar o seu parque de dinossauros. E claro, no fim, a ilha continua lá, deixando abertura para muitas sequências. O Mundo Perdido começa com uma cena bem levemente baseada naquela família de férias lá do primeiro livro, e uma das transições mais loucas da história do cinema. Sério, isso é muito bom. Diferente do Malcolm no livro, no filme o matemático trouxe a público os acontecimentos da ilha, algo que a Engen, agora sob o comando de um sobrinho de Hammond, fez questão de desmentir, uma mentira que deixou Malcolm com uma reputação bem ruim. I believed you. Eis que, 4 anos após o incidente, Malcolm é convocado mais uma vez por Hammond, que conta para ele um grande segredo. Além daquela ilha que ele tinha visitado, a Engen tinha uma segunda ilha, essa chamada de Local B. A Ilha Nublar seria o parque onde os turistas iriam, e essa segunda ilha seria onde os dinossauros nasciam e recebiam os primeiros cuidados antes de serem enviados para Nublar. Acontece que um vulcão obrigou
levou eles a abandonarem o local B, e durante a evacuação, os dinossauros foram soltos e passaram a viver livremente na ilha. Assim se desenvolveu um sistema ecológico completo, com dezenas de espécies de dinossauros vivendo livres, como se de volta aos tempos antigos do nosso planeta. Bonzinho como o roteiro tenta nos convencer, Hammond tenta então manter esse sistema livre da interferência humana, algo que perdurou até o seu sobrinho ganancioso assumir a Engen e ver que a empresa estava à beira da falência. Sabendo do local B, ele tem a ideia de ir até lá, pegar esses dinossauros e criar com eles um novo parque, esse em São Diego. E sabendo disso, o pobrezinho Hammond estava pedindo ao Malcolm para se juntar a uma expedição até a Ilha Sorna. A ideia era documentar esses animais e assim incentivar a criação de uma política de não interferência no local. So you went from capitalist to naturalist in just 4 years. Claro que Malcolm acha uma ideia péssima e se recusa a entrar pro time. Só que Hammond, sem nenhuma má intenção, imagina, incluiu nessa expedição a paleontóloga Sarah Harding, a namorada de Malcolm. E bom, sabendo da presença dela lá, ele não precisava mais ser convencido a ir para a Ilha Sorna. Ele iria não para uma expedição de registro, mas sim de resgate. Por motivos de porque sim, a Sarah tinha ido antes de todo mundo para essa expedição, e agora Malcolm, acompanhado de Thorne, Edgar e os seus veículos ultra-tecnológicos, parte tempos depois para um novo encontro com os dinossauros. Em 1993, o filme Jurassic Park marcou o cinema com seus dinossauros em computação gráfica, criaturas com visual e movimentação sem precedentes, criadas pela Industrial Light and Magic. E para o novo filme, Spielberg contou mais uma vez com a ILM, agora se utilizando de técnicas mais modernas para obter texturas mais realistas e uma melhor interação dos dinossauros com o ambiente, criando visuais que se assemelham a fotografias da natureza. Enquanto o primeiro Jurassic Park se destacou por colocar na tela dinossauros criados em computação gráfica, O Mundo Perdido foi um passo à frente, aprimorando essas animações com movimentos de câmera dinâmicos e a combinação de iluminação e movimentação para mesclar realidade e CGI, um trabalho unificado de computação gráfica e modelos práticos, que tem sim as suas imperfeições, mas que impressionou na época, rendendo até mesmo uma indicação ao Oscar por efeitos visuais. E é compreensível que ele não tenha levado a estatueta, considerando que o concorrente era Titanic. O problema é que não é só de efeitos especiais que se faz um filme, principalmente um Jurassic Park. That's how it always starts. But then later there's running and screaming. Chegando na ilha, Malcolm logo encontra Sarah, que está alegre e sorridente tirando fotos dos dinossauros. Uma Sarah definitivamente bem diferente da que vemos no livro, com uma personalidade meio abobalhada e que Malcolm trata como criança. Stay there, be quiet. I'll be right back. Sarah, no! Como acontece em muitas adaptações, a personagem Sarah Harding no filme absorve um pouco da própria Sarah Harding do livro e um tanto do Richard Levine, que não existe nessa adaptação. Basicamente pegaram o nome da Sarah do livro e o seu conhecimento em predadores africanos e colocaram em uma versão bem menos interessante do Levine, a mocinha que está na ilha para ser salva pelo heróico protagonista. Sério, olhando para Sarah Harding do livro e até a relação que ela tem com Malcolm, é bem triste ver o que fizeram com a personagem. Ela vai de uma personagem extremamente foda, que teve sim uma relação com ele no passado, mas agora eles são muito parceiros por conta do seu interesse científico, para uma típica relação água com açúcar mal resolvida de Hollywood. Alguém que precisa implorar pela atenção do Malcolm e que ele aparentemente não respeita nem como profissional, porque ela não era qualquer uma ali naquela ilha. Ela era uma especialista e sabia o que estava fazendo. Or why not rescue me when I really need it? Actually be there when you say you will. E falando em personagens, claro, tem ainda a filha do Malcolm, porque Jurassic Park sempre tem que ter uma criança. E é um filme do Spielberg, então sempre tem que ter também o bom e velho
drama familiar. I'm your daughter all the time, you know. You can't just abandon me whenever opportunity knocks. That hurts my feelings. Did your mom tell you to say that? Em parte eu nem culpo o filme, já que o livro também tem uma dupla que é praticamente um remake das crianças do livro anterior, com direito até a dilemas com a família e o garoto nerd dos computadores. Mas então como a filha do Malcolm foi parar nessa expedição? Não, ele não era um pai tão irresponsável nesse nível, mas ele era um pai ausente. E numa conversa com a filha, ele fala que dessa vez ela teria que ficar, que ela não poderia ir na expedição, só que segundos depois ele fala pra ela: não confie no que eu falo. Então ela levou isso ao pé da letra, se escondeu no trailer e agora ele precisaria cuidar das suas duas garotas. E ele confia igualmente na capacidade das duas, ou seja, não confia. Mas vamos lá, como se não bastasse tudo isso, no meio dessa bagunça surgem também os caçadores enviados pelo sobrinho do Hammond. Essa é uma expedição comandada por Roland Temple, um homem que não estava ali por dinheiro ou fama. Tudo que ele queria era a oportunidade de caçar um T-Rex. Pois é, nada de Biosyn, Dodgson ou Basilton. A briga no cinema foi Engen versus Engen, os dois lados de uma entidade em conflito entre si, e no meio disso, os dinossauros. A partir daí, as duas histórias seguem por rumos bem diferentes, mantendo apenas algumas ideias do livro de Crichton, como os veículos, porque, vender brinquedo, o ninho dos tiranossauros, o observatório elevado e a cena em que eles improvisam um gesso para um filhote de tiranossauro. Ele até mesmo faz referência a uma discussão que é comentada no livro, sobre ser possível ou não estudar alguma coisa sem causar qualquer tipo de interferência. Mas no fim isso acaba não sendo tão importante, porque o que mais tem ali é interferência. Como foi proposto pelo próprio diretor, ele não gasta tanto tempo com dinossauros e análises do seu comportamento, e sim com ação e também terror. A cena dos Velociraptors na grama alta não merece palmas, mas o Tocantins inteiro. Aliás, esse filme adapta também algumas cenas do primeiro livro que não foram para o filme, como é o caso da já mencionada cena da praia, a morte de um dos caçadores, que remete bastante à morte do Hammond no livro, e os personagens se escondendo em uma cachoeira, com a diferença que no livro não tem esse jump scare genial. E entre todas as diferenças entre as duas obras, a mais significativa delas é o final. Que bom, se você, por acaso, não quiser spoilers, pule para esse minuto do vídeo. O final de O Mundo Perdido é notável por muitos motivos, e com certeza foi uma surpresa para muitos ver os dinossauros no meio da civilização. Até para os leitores do livro isso foi uma surpresa, já que na história do Crichton isso não acontece. Agora, com um tiranossauro andando por aí, Malcolm é vingado e os segredos da Engen finalmente expostos. Tudo isso enquanto o público é agraciado com boas cenas de caos e destruição, que reforçam o bom trabalho de efeitos especiais do filme. Tem uma cena do tiranossauro perseguindo um ônibus que é, assim, iradíssima. E claro, tem também mais famílias problemáticas de Spielberg e até uma referência a Godzilla. Como um tiranossauro anda no meio de uma vizinhança e as pessoas não acordam, eu não sei. Mas, enfim, só tem uma coisa que incomoda nesse final, porque tem algo ali que não faz sentido. Tipo, quem matou os tripulantes do barco? Eles deixam bem claro que ali só estava o T-Rex, que estava preso. O filhote tinha sido levado no helicóptero. Então, compartilhem, por favor, as suas teorias. Divisivo entre os fãs, O Mundo Perdido é um dos filmes menos inspirados de Spielberg. Tudo bem que fazer algo no nível do primeiro filme pode soar como realmente tentar fazer o impossível. Nem mesmo Crichton conseguiu acertar 2 vezes com a mesma história. Ainda assim, faltou o tompeiro. Parece um filme que queria fazer muita coisa, mas no fim acabou acertando em poucas. Uma obra que cumpre a sua função de ser uma sequência e só, sem qualquer coisa de especial sobre isso. Mas enfim, quero saber também as opiniões de vocês, tanto sobre o livro quanto sobre o filme. E nós encerramos aqui os livros de Jurassic Park do Michael Crichton, né? Então, eu gostaria de saber, então,
Se vocês querem ver reviews dos filmes, porque daqui pra frente vão ser só os filmes. Enfim, vou deixar essa decisão aí pra vocês. Compartilhe o vídeo pra gente reunir aqui cada vez mais fãs desse universo jurássico da ficção científica. E é isso, antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos: Marco Marcos, Joel Melo, Alexandre Hausen, Everton Carpes e Nostromo, o pessoal da Ponte de Comando, Saren, Bruno Almeida e Daniel Souto, e os oficiais de ciências Alisson, Bianca Consolmagno, Ludmila Russo, André Pena e Santiago, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.